E aí, pessoal do canal do Pedroca, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Miziara, o Guizão. Gui, vamos gravar o profile do seu deck do Nacional. E primeiro começa falando, o que você jogou, cara? Mano, eu joguei de Memento com uma cartinha diferente. Tá, e qual foi a sua posição? Eu fiquei em 35º, mano, eu bati na trave. Nossa, foi pertinho, tá bom. E aí, como foi seu score mais ou menos? Você lembra das suas vitórias? Quantas foram? Eu ganhei 7 partidas, empatei uma e perdi 2. Forte. As 2 que eu perdi foi pra Maris, e as 2 eu perdi no dado, então isso influenciou bastante, porque a matchup mais difícil pro deck é o Maris, na minha opinião. Com certeza. Aí eu enfrentei 3 Crystals, um deles tinha Horus, eu ganhei dos 3, e os 3 eu perdi no dado. Eu enfrentei 2 Blue Eyes, sendo que um eu ganhei e o outro eu empatei. Enfrentei um Raizel, que eu ganhei, e um Memento. Se eu não me engano, pela contagem, acho que é isso mesmo. E aí eu só perdi com o Maris mesmo. Forte, forte. Então vamos pro deck, Guizeira. Bora. Bom, aqui o deck não tem muito segredo em algumas coisas, inclusive o token da minha mãe, só eu tenho. Belíssimo. Lindo. Aqui não tem muito segredo, Todo respeito. como é puro, tem que usar 3 bruxas, 3 cavalos. Aí eu optei por usar 2 Blades, eu não queria abrir múltiplos normal summons, Certo. então eu quis usar só 2 Blades, tem gente que usa 3 ou até mesmo o reforço. 2 Goblins, aí vem uma coisa diferente, que não é todo mundo que usa, que são 2 da ovelha. Eu gosto demais dela pelo fato de que se você consegue destruir de qualquer forma, ela já vai entrar, já vai fazer fusão, às vezes no turno do cara ela entra e faz fusão também. O fato dela ser terra e não tomar o Bestial também ajuda. O fato de quando ela é destruída por um efeito de monstro memento, ela envia mais um. Então pouca gente usa esse efeito. Isso aqui foi a call do Miller, da Duel, que ele tá usando 2 também e eu gostei bastante. E com certeza 2 foi o melhor número. Forte. Aí um Akihiro, um desse dragãozinho aqui, que não é todo mundo que usa, eu pensei em tirar ele. Mas quando você começa e você põe ele no campo e tem a Ossos setada, você estoura pelo menos 2 cartas do cara. Então ele é essencial. Quando eu vou segundo, normalmente eu tiro, dependendo do deck, mas não dá pra deixar fora da decklist. Assim como o Chuchu, não tem como deixar fora. O Caribou, que você quer rasgar quando vem na mão, mas tem que usar. E um Cetro que ele pode dizer que é um starter, mas você precisa de mais um memento, né? Porque você estoura ele e busca a Fusion, então você precisa de mais um memento. Então um só é o suficiente e você tem que rodar. O problema do deck é esse, você tem que rodar muitas cartas uma só, né? Aí você tem que rodar um campo, aí 3 ossos, não tem segredo. Muito boa essa carta. 3 spellzinhas de fusão, que fazer qualquer fusão do jogo é muito roubado, cara. Muito forte. Você consegue fazer um Garura com ela, mano. É muito roubado. Aí 3 da spell do Goblin. Que foi a revolução do deck, basicamente, né? Isso ajudou bastante quando veio pro deck. Ela tem um efeito pro deck de Goblin Bark, que a gente não usa nessa lista. Mas o fato dela poder tributar e trazer é muito forte e ajuda bastante. Então, tem que usar essa carta. Quando eu vou segundo, às vezes eu tiro uma, mas dificilmente ela sai. Aí, o básico do deck é isso, né? Aí eu usei 3 Foalos. Forte. Tem que usar, não tem como. Principalmente como o deck tem pouco espaço. E quando você dá Foalos, você compra muita carta, é quase impossível você não quebrar o campo com a quantidade de cartas de memento que você tem. Assim como 3 Dropped. Tem que usar 3 book. Isso aqui é um pouco contestado. Agora, no formato de agora, ela fica bem ruim. Ela só fica melhor se você é primeiro, segundo ela fica estranha. Mas no formato anterior ela é muito boa. E o fator de que você tem o book, você tem a spell do Goblin, você tem a fusão e você tem a Ossos. Você tem pelo menos 12 cartas que vão escapar de Impermanence, de Veiler. Então essa é a maior resiliência do deck. E às vezes você dá Book, Chain Droplet também é muito forte. Sim. E aí nesse mesmo conceito, eu precisava usar cartas onde eu conseguia lidar com a maior quantidade de cartas no campo com a menor quantidade de cartas. E aí foi a MVP do meu torneio, foi a Super Poly. E o fato dela também, você poder fazer a fusão memento com 2 monstros em campo, é muito bom, porque você sabe que o jogo hoje tem muita gente trap. Então, às vezes eu tomava, sei lá, uma Veiler, uma Ashe na bruxa, e tomava alguma interação no cavalo, você dava Super Poly, usava os 2 e continuava jogando. Então, isso com certeza mudou meu torneio. Isso aqui entrou no último dia e foi a melhor escolha que eu tive. Foi o que fez eu ganhar de Crystal. Todas as matchups contra Crystal eu dava Super Poly e eu ganhava. Isso aqui foi insano, cara. Bem Isso forte. aqui foi insano mesmo. E aí enfrentei um White Forest também no torneio e eu ganhei também por conta dela, porque quando ele trouxe a Zamina lá, eu não cogitei de tirar com isso. Certo. Aí eu usei uma Kali de uma TTT. Padrão. Tem gente que roda o Prosperity, mas como eu tava usando a Super Poly, eu preferi usar a Kali mesmo. Aí vem a última carta do deck, que aí foi também
ajuda do Milão, da DualShock, que ele tava, a build dele é bem parecida, tem algumas coisas diferentes, mas é bem parecida, que foi um engraver só. Aí eu vou mostrar pra vocês o extra, o que eu uso de Fiendsmith. Faltou uma carta que com certeza teria feito diferença na match contra eu perdi pra Malice, eu vou explicar pra vocês. Mas isso foi muito bom. Por quê? O deck, ele joga Underdraw? Joga. Só que se você usar Attract, você tá colocando uma coisa que você piora o deck contra algo que ele já é bom. Então, o Engraver sozinho, você consegue, no full board, você consegue fazer o SP, o César e o Chuchuco fora tudo setado. Então, esse Engravenzinho on-off ajuda muito. Fora que você também consegue tributar, trazer ele. Então, ele é muito bom. Não teve uma vez que eu tirei ele indo segundo e ele fez uma falta desgraçada. Então, ele é muito bom on-off e talvez até outros decks usariam o on-off dele. Gigante. Aí, o deckzinho eu fechei em 42 cartas. Tá bom, ok. Aí do extra deck. O Typhon eu usei uma vez contra a Crystal. E aí depois eu setei as Spell e Trap e é isso. Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque é a última summon. Aí um César, um Hacking, uma Moon e uma da Necrokeep. Tá bom. Aí o que faltou aqui desse extra foi o Link 2 que faz fusão. Por quê? Eu tô usando aqui também como alvo de Super Poly essa fusãozinho demônio que é o Duke. E o que ele faz? Ele te dá um normal sumo adicional. Então, às vezes, você fazia todo o combo de Fiendsmith para você dar um normal sumo adicional do Memento. Porém, ele só é feito se você usa sequência. E eu não usei e me fez falta. Inclusive, eu tomei uma warning porque eu fiz ele de maneira errada. É normal, tá, gente? Todo mundo erra. É comum. Padrão. O jogo tá feito para isso e o juiz está lá para observar. Mas se eu tivesse feito da maneira certa, eu teria ganho. Provavelmente aí ia ficar 1 a 1 entre eu e o Maris. Então isso fez diferença eu não usar. Aí uma SP, que usa bastante. Aí aqui eu tava usando um Donner. E aí eu percebi que ele é melhor porque você tira ataque do bicho e você consegue matar mais fácil. Por mais que o deck, poxa, de todas as vezes que eu matei foi batendo direto. Mas isso aqui faz diferença. Aí vem os alvos do Super Poly, né? Esse aqui pra Blue Eyes eu nunca fiz. Toda vez contra o Blue Eyes eu fazia isso aqui. Então era sempre ele. Sempre ele. E também é muito bom porque ele não deixa os meus monstros tomarem alvo, então é bem importante. Assim como o Garura. E o mais insano do Garura é que você faz muitas vezes usando a Memento Fusion. Teve uma vez que inclusive eu tava contra o Crystal na Draw Phase. Eu dei Super Poly, fiz o Garura, dei Spell de Goblin, tributando o Garura. O Goblin entrou e eu comprei uma carta. Então foi assim, simplesmente insano. Forte. Aí um Quimera, porque é a fusão que você faz no turno do oponente. 2 do Chuchuca grande. Eu senti falta do terceiro, mas dá pra jogar sem. Talvez eu tiraria esse aqui pra colocar o terceiro. Faz falta o terceiro mesmo. Não é... faz falta mesmo. E um dele, na build que eu tava usando sem Super Poly, eu tava usando 2 do Twin. Tá, mas como não tem espaço, ele é o que se sacrifica. É isso. E pra side? Side deck, padrão, 3 Lanceia. Tem que pegar malhas, né? Tem que pegar malhas. Pega Crystal também. Bonita essas secretas, né? É bonito. Foi um presente de um amigo meu chamado Bruno, que não joga mais. Mas tá aí. 3 Elbophone. Tem que ter, não dá. Aí vem uma escolha muito engraçada da minha decklist, que foi usar 2 Ashes e 2 Belles. Tá. Por quê? Eu queria usar a Belle e eu queria usar a Ashe. Só que eu não tinha espaço para as duas. Os 3 das duas. Então eu tive que usar elas e eu vou ser bem sincero. Quando eu precisei de uma da outra, elas vieram. Então quando eu precisei da Ashe, veio a Ashe. Quando eu precisei da Belle, veio a Belle. Então talvez tenha sido o número perfeito, ou eu tinha dado sorte, mas eu me senti confortável em ter as duas, em vez de uma só. Aí eu usei Lightning Storm e Duster, certo, né, padrão, isso aqui é bom contra Blue Eyes, também é bom contra Crystal, inclusive na Mirror Match de Memento, isso aqui também é bom. E aí eu decidi usar as 2 traps do Memento no side. Essa aqui foi a única que eu ativei no torneio e ela é insana demais, porque ela destrói uma carta se você controla o Memento, e se você tem um Chuchuco, você destrói mais uma. Às vezes eu destruí a minha própria carta. Como eu disse, você sempre passava com o dragão. Então eu sempre colocava ela quando era primeiro. Então com o dragão, eu estourava no mínimo... Cadê o dragão, rapaz? Eu estourava no mínimo 3 cartas do cara. Forte. Então isso aqui é muito bom. Essa trap eu senti confortável em ter ela, mas eu não cheguei a buscar ela, nem ativar ela. Pode crer. Mas quando eu tinha oportunidade, como eu era primeiro, eu sabia que deck era, eu usava essa aqui, meu, insano. E ela tem um efeito no secreto no cemitério, que você bane e os monstros do oponente perdem 1000 de ataque. Forte. Então isso aqui também ajuda você a sobreviver e na volta você vai matar. E é isso, essa foi a minha decklist do torneio.
eu bati na trave. Pra muitos que não acreditaram, chupa. É isso aí. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Queria mandar um agradecimento especial aí, por mais que não é um top, é uma colocação boa. Primeiro pra Deus, que sem Deus nós não estamos aqui. Vai Corinthians. Depois pra minha mulher, que eu fiquei muito tempo treinando sem ficar com ela. Depois o pessoal aí do grupo, o Pedro, o AD, o Presto, o Kelvin, todos os guis do grupo, o Luiz, então todo mundo foi muito gente fina. E a todo mundo aí que me ajudou, teve o Miller, o Dante também me mandou um salve lá com o deck de Memento, então todo mundo que me ajudou nas decklists, o Saulo do Neto em Favela. E é isso, cara. É isso aí, Gui. Se inscrevam no canal. É isso aí. Tem o canal do Shibuya também. Então se inscrevam lá também. E deixem um like se vocês gostaram desse profile. É isso aí, valeu, tamo junto. É nóis.